A determinação do comprimento de trabalho é um ponto essencial do tratamento endodôntico. Existem diferentes filosofias com diferentes embasamentos e que podem determinar que esse comprimento de trabalho ele seja estabelecido 1 milímetro aquém do comprimento real do canal, no zero do comprimento real de canal, 1 milímetro além do comprimento real do canal, com a intenção que seja feita ampliação. Independente de qual seja a filosofia seguida pelo profissional, existem alguns detalhes que ele deve observar para ele saber se na hora que ele está colocando na prática aquele comprimento de trabalho, ele realmente esteja colocando em prática aquele comprimento de trabalho que ele prega, que ele preconiza. Em primeiro lugar, para o profissional determinar qual é o comprimento de trabalho que ele vai trabalhar, seja -1, seja no zero, seja no +1, ele precisa saber qual que é o comprimento real do canal, e isso deve ser feito da maneira mais precisa possível. E a melhor ferramenta hoje que existe para determinar isso na prática clínica é através do uso do localizador apical. Esse equipamento funciona de forma consistente 97% das vezes, quando a leitura é feita após a patência. Quando a leitura é feita sem que a lima ultrapasse o forame, essa porcentagem cai um pouco e vai aí para em torno de 85%, o que se aproxima bastante da odontometria, da precisão da odontometria radiográfica. Ou seja, quanto maior a precisão da odontometria, maior a chance do profissional realmente estar trabalhando no comprimento de trabalho que ele acredita que esteja. Em segundo lugar, depois então de ter sido determinado de maneira precisa o comprimento real do canal e então o comprimento de trabalho, devem ser tomados todos os cuidados, todas as medidas para que esse comprimento de trabalho seja mantido durante todo o preparo. Isso significa cuidar de alguns detalhes que parecem simples, mas podem fazer toda a diferença, como usar limas com estops novos, sem deformações, sem usar aquele stop deitado de qualquer outro jeito, para evitar que ele se desloque e que ele seja uma referência confiável durante a odontometria e durante todo o decorrer do preparo. Outro ponto, outro detalhe, é não se basear nas marcações de comprimento do próprio instrumento. Existem alguns instrumentos que eles têm as marcações, mas podem haver pequenas variações de um instrumento de uma marca para outra. Além disso, durante o preparo, os instrumentos eles podem sofrer deformações, suas espiras podem se modificar e deixar então o comprimento da lima eventualmente maior, sem que o profissional se dê conta disso. Mais um detalhe é selecionar um ponto de referência que seja o mais plano possível. E isso se torna especialmente válido e interessante quando o caso clínico vai para uma segunda sessão e o profissional não tem a memória exata se a referência que ele marcou ali, por exemplo, como cúspide mesovestibular, se referia à ponta da cúspide mesovestibular ou à vertente lingual da cúspide mesovestibular, por exemplo. E o último detalhe, não menos importante, é usar réguas de qualidade, com marcações nítidas, nada de numerações apagadas, que o profissional vai ver mais ou menos ali na correria, durante o preparo ele não consegue observar o comprimento de maneira precisa. Portanto, independente do comprimento de trabalho selecionado, escolhido, determinado pelo profissional, se ele não cuidar desses detalhes, é bem possível que na prática ele não esteja fazendo sua instrumentação onde acredita que esteja. Seja um profissional que não gostaria de trabalhar com ampliação foraminal, não preconiza isso e pode estar realizando ampliação foraminal sem saber, ou seja também o contrário.